mídia. O julgamento do mensalão é apenas um exemplo disso, ele foi acompanhado pelas pessoas, talvez naquela linguagem hermética que se utiliza nos julgamentos, mas as pessoas puderam visualizar, as pessoas acompanharam todo o tempo o televisionamento. Então, esse momento que nós estamos debatendo aqui faz parte desse processo em que efetivamente o Supremo Tribunal Federal se agigantou. E, de fato, nós temos algumas preocupações importantes na Associação de Magistrados. A primeira é, talvez, a necessidade de discutir um enxugamento das competências do Supremo. Não é possível o Supremo, efetivamente, como Corte Constitucional, não exclusiva, porque todos os magistrados participam do papel de intérpretes constitucionais, mas como o guardião maior, aquele que dá, às vezes, a última palavra e às vezes a primeira, de fato é assim, mas não é possível ele continuar como juiz de fato de uma série de questões. O Supremo não foi feito para verificar fatos, como é o caso, e o mensalão é um exemplo disso. Ele é um processo com inúmeros réus, ele paralisou as outras questões constitucionais do Supremo por um tempo enorme. Então, esta questão do foro privilegiado, de modo geral, tem que ser repensada no Brasil. Outra coisa que é importante nós repensarmos no Supremo, e nós achamos que isso seja importante, algumas competências também na função de papel de chefe do Poder Judiciário no Brasil, como hoje é dado ao presidente do Supremo, ao mesmo tempo ser presidente do Conselho Nacional de Justiça. Isto é uma demasia, isto acaba... Não é por coincidência, automaticamente é esta presidência. Automaticamente isso está, uma reforma que foi feita, inclusive, após a emenda constitucional 45, que introduziu dentro do Poder Judiciário. E isto acaba levando ao Supremo um papel de administrador muito forte, e isso inviabiliza, vamos dizer assim, a função de Corte Constitucional do Supremo. E a outra questão que para nós é primordial é repensar algumas questões importantes que o Supremo tem no que pertine à composição e o acesso dos ministros ao Supremo Tribunal Federal. Nós achamos que a nossa, vamos dizer assim, a estrutura de acesso ao Supremo deve ser repensada, e algumas questões importantes. Estabelecer quarentena para pessoas que ocupam cargos de alta direção no Poder Executivo, isto é, uma pequena regra que seria, de fato, no sentido de levaria transparência para toda a questão do Supremo. Isso blindaria críticas que hoje se fazem ao Supremo. Então, isto seria um aspecto extremamente importante. A outra é também que na composição do Supremo houvesse uma representatividade da magistratura de carreira. Hoje, eventualmente, algum ministro de carreira é nomeado, mas nós não temos uma forma de escolha de ministros de carreira, e isso seria extremamente importante, e de fato há algumas propostas de emenda constitucional que contemplam isso. Então nós precisamos aprimorar esse sistema. Nós temos aqui um grande constitucionalista que nos corrigirá, mas na minha leitura, se o presidente da República ou a presidente quiser indicar um engenheiro para o Supremo Tribunal Federal e não um advogado, ele poderá, desde que esse engenheiro demonstre ser conhecedor profundo da ciência jurídica, tenha saber jurídico notável e seja idôneo, e mais 35 anos de idade, correto? Há um precedente. Floriano Peixoto indicou um médico para o Supremo. Houve muita controvérsia. Pelo dispositivo constitucional, não há exigência propriamente de ser bacharel. Formação jurídica. Agora veja só que polêmica, para ser ministro não precisa fazer exame de ordem. Mas o notório saber jurídico... Notório saber jurídico. Engloba, no mínimo, o bacharelado. Não sei, eu creio que sim. Hoje o direito é uma área tão especializada que... Evaristo da Veiga nunca estudou direito e era bom, e outros tantos.
Os rábulas todos que estão na história. Praxistas. Os provisionados. Vejam que nós só temos algumas experiências, eu diria, talvez a experiência do Conselho Constitucional francês, no sentido de nomeação de outras áreas do conhecimento, mas aí entra a ciência política, etc., é uma composição. A única questão é que, diferenciada. em tese, o presidente que quiser nomear, indicar, depois ele poderá não passar pela sabatina do Senado. Será que o Senado tem tantos juristas de renome para sabatinar alguém? Hein? Essa é uma boa questão. O que me diz o sociólogo nesse momento? Eu acho... Bom, boa noite, Brito. Boa noite aos colegas de mesa, boa noite, telespectadores. Só para começar por esta questão, eu acho que e não sendo jurista, mas também não sendo candidato, eu acho que o Supremo Tribunal não é um tribunal técnico, ele é um tribunal de reflexão jurídica sobre fatos, mas é sobretudo um tribunal de reflexão, de elaboração de doutrina, e isso, do meu ponto de vista, não é privilégio de juristas. Pessoas que tenham, não diria notório saber jurídico, pessoas que têm cultura, no sentido amplo do termo, capazes e se mostrem capazes de refletir criticamente sobre a tradição jurídica de uma sociedade, elas podem fazer parte do Supremo Tribunal. Por que não? Eu creio que isso é um avanço para uma sociedade democrática. Tirar esses órgãos, digamos, que dizem respeito às funções mais altas, digamos assim, de proteção e fomento à cidadania, tirar esses órgãos do âmbito exclusivo de corporações profissionais, né? Mas eu gostaria de, então, entrar agora no assunto que nos trouxe aqui. E começaria, Brito, se me permites, com uma pequena discordância sobre uma afirmação sua. Eu não acho que a aposentadoria do ministro Barbosa seja um fato corriqueiro e não acho que ele saia discretamente. O ministro Barbosa, Joaquim Barbosa, talvez foi o ministro de maior notoriedade pública, de maior expressão pública na história do STF, ou pelo menos se alguém, algum outro ministro pode eventualmente ter chegado a este nível, mas dificilmente tê-lo ultrapassado em termos de expressão pública e mesmo de porta-voz de anseios de uma parte da sociedade. Então, certamente, a sua saída, do meu ponto de vista, ela tem um significado político. Ela pode ser estribada, digamos, num direito individual, no livre-arbítrio do próprio, como ele mesmo alegou, mas ela tem um sentido político, esta saída. E hoje eu li um artigo, pouco antes de vir para cá, li um artigo de um jornalista da Folha de São Paulo, a respeito da saída do ministro Barbosa, comparando esta saída com a renúncia de Jânio Quadros. E alegando, inclusive, certas semelhanças de personalidade, certas semelhanças no estilo de atuação entre um e outro. Ambos dados a rompantes, etc., ações imprevisíveis, etc. Eu achei uma comparação bastante pobre, que não nos ajuda a entender a situação. Se fosse para buscar uma comparação, eu compararia a sua saída com a renúncia do Papa Bento XVI. Por quê? Porque o ministro Joaquim Barbosa, ele teve a sua atuação muito comentada pelas polêmicas, pelo estilo um pouco peculiar, etc. Mas eu creio que por trás desse aspecto, digamos, mais formal, mais espetaculoso, ele teve uma linha de conduta que se caracterizou, primeiro, por uma permanente tentativa de vinculação das questões jurídicas, das decisões jurídicas, com as questões sociais do país.
Dentre elas, e talvez principalmente, a ampliação, a agilização do acesso à justiça. Na sua atuação no Conselho Nacional de Justiça, ele se notabilizou por iniciativas no sentido de reformas administrativas, né, de agilização do Poder Judiciário, etc., etc. Do ponto de vista da sua trajetória também pessoal, não há, ou pelo menos nenhum dos seus inúmeros adversários, levantaram qualquer suspeita sobre relações não lícitas com o poder político. Trocas de influências, busca de apoios para tal ou qual cargo, etc., etc. Isto, obviamente, não é um fato único no Poder Judiciário, mas talvez seja menos generalizado do que nós gostaríamos. E no caso do Mensalão, ele teve uma atitude, independentemente da polêmica e das críticas que possam ser feitas com respeito a algumas das suas decisões, ele teve uma atuação que se caracterizou por uma absoluta autonomia em relação ao Poder Executivo. Manteve uma linha de conduta exemplar desse ponto de vista. Não se dobrou a nenhuma das pressões, que foram muitas, que ele sofreu durante todo o processo. Ele não condenou nem absolveu sozinho quem quer que seja. Né? Exatamente. Tá bom, é bom lembrar isso, que são 11 ministros. Foi o STF como um todo. Agora, a sua linha de conduta, a ideia de, como chamou-se no período, fatiamento do processo e tudo mais, quer dizer, ele adotou uma dinâmica que não só permitiu que grande parte da população pudesse compreender o que estava se passando, né, e compreender, em suma, a natureza dos crimes que estavam sendo julgados, como criou um fato político contrário aos interesses do Poder Executivo, o que mostra a sua extrema autonomia desse ponto de vista. Né. Ele politizou, de certa maneira, um processo que, sem essa politização, dificilmente teria o desfecho que teve. Agora, eu acho que há um outro aspecto na trajetória do ministro Joaquim Barbosa, que eu ligaria não ao fato de ele ser negro, mas a sua, digamos assim, a sua origem de classe. O ministro Joaquim Barbosa tem origens pessoais, familiares, humildes, pobre, família pobre, e certamente ele fez uma carreira profissional graças não apenas ao seu esforço pessoal, à sua dedicação e à sua capacidade, mas, digamos assim, fortalecida pela convicção, por um certo sentido de missão. Eu acho que isso estava presente em grande parte das suas manifestações públicas e nas suas manifestações no STF. Um certo sentido de missão, de ver no exercício do direito, no exercício, enfim, dos cargos que ele ocupou, de ver uma possibilidade concreta de lutar pela cidadania no sentido substantivo, num país de extremas distorções sociais, de extremas desigualdades no acesso à justiça, etc. Ora, notoriamente ele vinha dando indicações e declarações expressando a sua insatisfação com relação a esta, digamos assim, a isso que talvez ele julgasse como uma missão profissional. E talvez a sua saída, ela contenha um elemento de denúncia de um poder judiciário excessivamente envolvido com formalidades jurídicas, com aquilo que na imprensa chama-se normalmente de tecnicalidades do direito, e pouco sensível às questões mais substantivas da justiça e, sobretudo, às questões que conectam a justiça com a realidade social do país. Eu creio, portanto, que talvez essa seja uma mensagem possível de ser tirada, de ser concluída a partir dessa renúncia do ministro Barbosa. Não é renúncia, né? O termo renúncia que eu estou utilizando propositalmente. Bom, tudo bem. Né? Ele sai aposentando-se, utilizando um direito seu. Agora, eu acho que isto pode ser interpretado, é uma hipótese talvez um pouco
extrema, mas pode ser interpretada como uma renúncia, e nesse sentido um ato político, que abre um novo período, uma nova fase de discussões sobre os fundamentos do poder judiciário no país. E fosse exatamente uma renúncia, também estaria no seu direito. Sem dúvida, Bom, sem dúvida. E eu quero fazer uma correção aqui. O próprio Papa exerceu um direito quando renunciou. No entanto, ele preparou o terreno para um outro Papa iniciar uma política reformista na Igreja. O doutor Carrion me olhou espantado quando eu falei em Evaristo da Veiga e queria falar Evaristo de Moraes. Ele me olhou quando eu disse que foi um grande rábula que advogou 40 anos para depois, então, formar-se em direito. Quando até nem precisava mais, já estava, era possível advogar naquelas condições e tudo. Mas é indiscutivelmente um dos grandes luminares da área penal e processual, na área trabalhista também. Tem destaque Evaristo de Moraes, que deixou ainda, está aí, o Evaristo de Moraes Filho, a seguir os passos. E ele não foi ministro supremo, mas ele foi um grande jurista sem ser formado, o que é possível que aconteça, embora fosse do ramo. Não era o caso do Barata Ribeiro, que era médico e queriam colocar no Supremo. Mas continua bem claro que a possibilidade técnica de colocar lá um agrônomo ou um veterinário é possível. Pouco provável. Mas não? é possível. A rigor seria possível, mas desde que seja jurista notável. Exatamente. Ele pode cuidar de amoras, laranjas e do Código Penal. Já voltamos.